Eu saudo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Também trago a saudação do meu pastor Francisco Santos, ali de Vila Paulina. Também trago a saudação da minha esposa, que hoje não foi possível estar aqui comigo, porque temos duas crianças pequenas e devido a esta pandemia, as crianças estão um pouco impedidas de participar dos cultos. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor nesta noite. No livro de Mateus, capítulo de número 17. Mateus capítulo 4, versículo 17. Mateus capítulo de número 4, versículo de número 17. Amém? Mateus capítulo de número 4, versículo de número 17, diz assim a palavra do Senhor. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Nesta noite eu quero falar sobre o poder do arrependimento. Amém? E muitas vezes nós pensamos para quem que é o arrependimento. E o que é arrependimento? Nós estamos acostumados a viver um evangelho da atualidade, que pouco se toca neste assunto, pouco se aprofunda no que é arrependimento e quais são os benefícios que o arrependimento traz para a vida daquele que se arrepende de verdade. Então, o arrependimento, ele é para todos os homens. Sem arrependimento, não conseguimos alcançar o reino dos céus. Sem arrependimento, não conseguimos desfrutar das maravilhas do reino. Então, quando eu falo que o arrependimento é para todos os homens, eu preciso entender quais são as categorias, quem são esses homens. Por exemplo, existem dois tipos de pessoas que estão no evangelho. Existem aquelas pessoas que estão ingressando agora, aquelas pessoas que estão tendo o primeiro contato com as boas novas, e existem aquelas pessoas que já estão no evangelho. O grande problema não é para aqueles que estão ingressando no evangelho. O grande problema são para aqueles que estão no evangelho há algum tempo. Muitas pessoas que já estão no evangelho há anos, e tem pessoas que pensam que eu me arrependi uma única vez e agora eu tenho liberdade, eu sou livre para fazer o que eu quero e eu corro e incorro no erro de não se arrepender. E é isso que eu quero falar nesta noite. Mas qual é o grande problema? Existem muitas pessoas confundindo o que é arrependimento. Muitas pessoas confundem arrependimento com remorso. Remorso e arrependimento não são as mesmas coisas. Por exemplo, o que é arrependimento? Arrependimento é uma mudança de direção. Arrependimento é quando eu mudo a rota da minha vida. E o arrependimento é mudança de direção, é mudança da mente e é mudança de atitudes. Então, quando a pessoa se arrepende de verdade, quando a pessoa experimenta do verdadeiro arrependimento, o arrependimento vai atuar em 3 lugares na vida da pessoa. O arrependimento, ele vai atuar no meu coração. O arrependimento vai atuar na minha mente, porque a palavra arrependimento no grego significa metanoia. Metanoia significa transformação da mente, transformação dos pensamentos. E então, o meu arrependimento, ele vai atuar nos meus pensamentos, e o arrependimento vai atuar nas minhas vontades, nas minhas atitudes. Então, você que está aqui nesta noite, você que está me ouvindo do outro lado, lá na live, você quer saber se você experimentou do verdadeiro arrependimento, ou você vive apenas um remorso. Você precisa saber se houve mudança no seu coração, se houve mudança nos seus pensamentos e se houve mudança na sua vontade.
Por quê? Porque quando nós falamos de arrependimento, quando nós falamos de remorso, são coisas parecidas. E é isso que nós estamos vivendo nos últimos tempos. É isso que o evangelho atual tem levado as pessoas a terem remorso e não arrependimento. Por quê? Eu gostaria de dar um exemplo para diferenciar uma coisa da outra, para que depois nós possamos entrar nos benefícios que o arrependimento traz na vida daquele que se arrepende. Por exemplo, vamos imaginar que este copo de água está aqui, e eu estou sozinho neste salão, eu venho aqui, pego este copo d'água, furto ele e levo embora. Levei embora, este copo d'água não é meu, eu peguei sem autorização, eu cometi um erro e vou embora. No decorrer do caminho, eu bebo a água que está neste copo, eu desfruto desta água, esta água mata a minha sede momentaneamente. Mas com o passar do tempo, com o passar das horas, com o passar do dia, este ato começa a me incomodar. Este ato errado que eu cometi começa a me trazer peso na consciência. O meu coração fica amargo, eu me sinto mal porque eu fiz algo que não era certo. Eu fiz algo que não era correto. Então aquilo começa a me incomodar. E o que eu tenho que fazer então? Se eu me arrepender, se eu quero me arrepender do que eu fiz, eu preciso retornar. Se for possível restituir, eu tenho que procurar a pessoa que eu furtei, que eu levei embora este copo e me consertar com esta pessoa. Vamos imaginar que o dono do copo é o pastor Silas. Ele nem percebeu o que eu fiz, ele nem tomou conhecimento, ele não sentiu falta ainda do copo. Eu tenho que retornar aqui com este copo, como é possível restituir, eu devo restituir aquilo que fiz e chegar para ele e pedir perdão a ele por aquilo que eu fiz. É assim que nós agimos quando pecamos, porque o pecado é algo errado que afronta a Deus, é algo que nós precisamos ir na presença de Deus, e se possível, se eu fiz algo contra alguém, procurar esta pessoa e me consertar com esta pessoa. Mas qual é o grande problema? Porque as pessoas confundem arrependimento com remorso, porque o remorso, ele dá a mesma sensação. Eu sinto algo, eu senti que eu fiz algo errado, eu senti que fiz algo que não deveria ser feito, mas qual é o grande problema? Quando a pessoa tem remorso, ela sente dificuldade de consertar. Por quê? Porque quem se arrepende não está preocupado com as consequências do seu ato. Eu furtei esta água do pastor Silas, e agora eu sou obreiro da igreja, provavelmente eu serei penalizado, eu serei punido, e as pessoas tomarão conhecimento do meu ato. Então, quando eu me arrependo, eu não estou preocupado com o que as pessoas vão pensar. Eu quero me consertar, eu quero restituir com a pessoa, mas quando eu tenho remorso, eu quero esconder, eu tenho até vontade de restituir. Vamos imaginar, tudo que eu disse, eu estou sentindo algo que está me incomodando, mas quando a pessoa tem remorso, ela quer restituir às escondidas. Ela vem aqui, devolve a água e fica calado. Tem muitas pessoas que estão agindo assim diante de Deus. Tem muitas pessoas que cometeram seus erros, mas elas estão caladas. Eu restituí. Então pensa que está tudo certo, e não está. Por quê? Porque quando eu tenho remorso, e a Bíblia mostra duas personagens bíblicas, que um se arrependeu e o outro teve remorso. Por exemplo, Davi é um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem que vinha crescendo no seu conhecimento, um homem que venceu Golias, um homem que venceu o urso, um homem que venceu o leão, mas ele comete um pecado que foi terrível. Ele deita com a mulher do seu guerreiro de batalha, e ele manda colocar ele na frente e ele morre. Mas olha que coisa interessante, quando você vê que a pessoa se arrependeu, ele reconhece o seu erro. Ele reconhece que errou, ele chorou, ele não estava preocupado com as consequências do erro, ele não estava preocupado com a sua imagem, porque muitas pessoas não se arrependem dos seus pecados, não se arrependem das suas atitudes por causa da imagem.
Isso é muito comum no século presente. Nós vendemos imagem. Por quê? Existe aquela pessoa que eu penso que sou. Existe aquela pessoa que você pensa que é, e existe aquelas pessoas que pensam quem você é, mas existe aquela pessoa que Deus sabe quem eu sou. E é com esta pessoa que Deus quer tratar conosco. Deus conhece, Deus conhecia que Davi era o homem segundo o coração dele. Então ele se arrependeu. Quando você olha o Salmo de número 51, você vê um homem preocupado não com a imagem, porque naquele momento que ele comete o pecado, ele era rei. Então, quanto maior galgamos um lugar, mais queremos proteção para esconder os nossos erros. Mas aquele rei ali, ele desceu da sua realeza e ele entrou na presença de Deus e estava chorando: cria em mim um coração puro, torna-me dar alegria da sua salvação e não retire de mim o teu espírito. Em contrapartida, nós temos um Judas que andou com Cristo. Ele vende o nosso Salvador por 30 moedas. Ao invés dele procurar Jesus, ele procura quem deu a moeda, pensando que Jesus não soubesse que ele havia traído. Olha a diferença do arrependimento. Quando eu me arrependo, eu procuro a pessoa do ofendido. Quando eu me arrependo, eu vou na causa, eu vou no cerne do problema. Mas quando existe remorso, eu tento manter a minha imagem. Ele não quis ir até Jesus, ele foi até as pessoas que deram a moeda e ele quis devolver, porque a consciência dele caiu em si: eu traí um sangue inocente. Olha a diferença do arrependimento. Um homem segundo o coração de Deus, com uma posição de destaque, um rei, mas ele não olhou para isso. A diferença de um para o outro está no reconhecer. O grande problema do homem do século 21 é reconhecer os seus erros. Por que não conseguimos se arrepender? Porque não reconhecemos que erramos, não reconhecemos que somos necessitados da graça e da misericórdia. Então, por isso que nós estamos presos. Mas nesta noite eu quero dizer algo de Deus para a sua vida. Existe benefício no arrependimento. Quem se arrepende tem benefício. Há benefício no arrependimento. Olha que coisa interessante. Qual é o primeiro benefício daquele que se arrepende? Qual é o primeiro benefício? Aquela pessoa que se arrepende de verdade, ela encontra vida. A vida prometida lá em João: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O primeiro benefício do arrependimento é vida. A Bíblia fala, no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 32, a Bíblia diz assim: o Senhor não tem prazer na morte de ninguém, mas Ele tem uma recomendação: arrependa-se e vive. Fora o arrependimento não encontramos vida. Quem quer ter vida em abundância, quem quer ter vida na sua plenitude, é necessário que se arrependa. Olha que coisa interessante, meu irmão. Judas, que vende o nosso Salvador, ele teve um remorso. O que ele fez? Ele morreu. O remorso, o benefício do remorso é morte. Morte espiritual e morte física. Em contrapartida, quando nós nos arrependemos, encontramos vida na pessoa de Jesus Cristo. Então você quer vida? Pode observar, porque muitos crentes não decolam na sua caminhada cristã, porque muitos crentes ainda são criança na sua caminhada cristã, porque não se arrependeram. O próximo passo para uma vida de bênção, de vitória, de crescimento espiritual se chama arrependimento. Porque quando nós falamos de vida, meu irmão, vida não é um período de tempo entre o nascimento e a morte, não. Quando nós falamos de vida, nós falamos de uma vida bem vivida, nós falamos de uma vida desprendida, nós falamos de uma vida com liberdade. Tem muitas pessoas presas no seu passado.
pode observar, muitas pessoas presas no seu passado, porque ainda não se arrependeram, porque quando há arrependimento, flui dentro de nós a presença de Deus. Deus não está procurando homens e mulheres super-heróis, Deus está procurando homens e mulheres pecadoras que se arrependam de verdade, pessoas que reconhecem os seus erros, que reconhecem as suas fraquezas, que reconhecem a sua pequenez e a sua dependência. O benefício do arrependimento é vida. Se eu perguntar aqui quem quer vida, eu não estou dizendo vida num período entre o nascer e o morrer, eu estou falando de uma vida desprendida, uma pessoa que anda de cabeça erguida, uma pessoa que anda desprendida de tudo. A vida que está prometida, que está escrito que eu vim para que tenham vida e vida em abundância, é essa, é uma vida de arrependimento, é uma vida dependente de Deus. Então nesta noite a ordem é: se arrependa. Se arrependa, que é chegado o reino dos céus. Não existe como enxergar o reino se não for através do arrependimento. Onde está esta vida? No arrependimento. Onde está esta presença abundante? No arrependimento. Onde está a sensibilidade do Espírito Santo? No arrependimento. Quando nos arrependemos, nós passamos a enxergar a vida de uma forma diferente, porque nós temos um conceito equivocado de vida. Nós pensamos que a Bíblia fala em vários versículos da brevidade da vida. A vida é breve. 70 anos não é muito tempo. 80 anos não é muito tempo. A vida é breve. Se Deus deu a vida, a Bíblia fala lá em Samuel que Ele que dá a vida, é Ele que tira a vida, é Ele que faz descer a sepultura e é Ele que tira da sepultura. Significa que Deus não se equivocou em nos dar vida. Não significa que Deus errou em escolher para você nascer. Deus não se equivocou para que você esteja viva. O grande problema é que nós não sabemos viver. E nesta noite a ordem do Senhor é: aprenda a viver. Nesta noite a ordem do Senhor é: se arrependa. A vida no arrependimento. Meu irmão, não importa o que você cometeu, não importa como você entrou aqui nesta noite, a ordem do Espírito Santo nesta noite é: se arrependa. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa nesta noite dos seus erros. Se arrependa porque você precisa encontrar vida nesta noite. Outro benefício que o arrependimento traz: paz. Quem se arrepende encontra paz. Observa que um homem, Judas, o que ele não encontrou foi paz. O que ele encontrou não foi paz, a ponto dele tirar a sua própria vida. Por quê? Porque quando você se arrepende, você encontra paz. Tem muitas pessoas que não têm paz de espírito. Tem muitas pessoas que não têm paz no seu coração. Eu disse que quando há o arrependimento sincero, o arrependimento atua no meu coração. A Bíblia diz assim: guarda o seu coração, porque dela procede a saída da vida. É do nosso coração. É no coração que nasce o desejo pelo pecado. É no coração que nasce a vontade de pecar. É no coração que nasce a vontade de errar. É nos pensamentos que eu maquino o pecado. É nos pensamentos que eu maquino como eu vou me encontrar com aquela mulher. É como eu vou mexer naquele computador. É nos pensamentos que eu maquino tudo. Por isso que quando há arrependimento, o meu coração é curado. Por isso que Davi ora: cria em mim um coração puro. Cria em mim um coração puro. E na nossa mente é transformada. Então quando há arrependimento, muda a nossa vontade. A nossa vontade é transformada. Por isso que ele encontrou paz no coração. Porque Judas se suicida, porque não havia paz no seu coração. Porque as pessoas estão se suicidando hoje porque não tem paz no coração. Se dinheiro trouxesse paz, rico não tiraria a sua vida. Se dinheiro trouxesse paz, rico não entraria em overdose. O que traz paz é a presença de Deus. O que traz paz é o arrependimento. Olha o que diz a Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículo 15: que a paz de Cristo seja o juiz do seu coração. Olha que coisa interessante. O juiz, ele diz o que você tem que fazer. Que a paz de Cristo, que a mesma palavra diz que a paz de Cristo que excede todo entendimento. Sabe onde está a verdadeira paz? Da presença de Deus. Sabe onde está a verdadeira paz? No arrependimento. Não tem como você encontrar paz através de um cargo na igreja. Não tem como você encontrar
encontrar paz na posição que você ocupa. Não tem como você encontrar paz no seu esposo, paz na sua esposa, paz nos seus filhos. Não, você não vai encontrar paz o dia que você se tornar rico, o dia que você se formar. Você só vai encontrar a verdadeira paz o dia que você se arrepender e se reconciliar com Cristo. Porque nós pecamos, todos nós pecamos, somos filhos do pecado. Mas quando nós confessamos o nosso erro, nós estamos voltando como filho pródigo, encontramos a verdadeira paz, porque a verdadeira paz está em Cristo. A Bíblia diz que a paz de Cristo esteja no seu coração. Não existe paz fora de Cristo. A paz verdadeira está em Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Como eu encontro essa paz? No arrependimento. Porque eu estava indo nessa direção, contra Deus, afrontando a Deus, falando contra Deus. Mas um dia eu me arrependi. Significa que eu estou voltando para me consertar com Ele. Eu estou voltando para a casa de meu Pai. Então eu vou na sua presença e digo: Senhor, eu pequei contra Ti e contra os céus, mas eu quero perdão. Naquele momento você coloca para fora. Sabe o que significa o verdadeiro arrependimento? Quando você come uma comida estragada. Qual é a primeira sensação? Você não consegue deitar direito. Você vira para cá, fica enjoado. Vira para cá, você levanta, toma Coca-Cola, toma refrigerante. Você só melhora quando você põe para fora. É assim, o arrependimento, você só encontra a paz verdadeira em Cristo quando você confessa: Senhor, eu errei aqui, eu falei aqui, eu vi aqui, eu fiz o que não era. Porque nós encontramos a paz que está em Cristo, a verdadeira paz, porque fomos justificados pela fé, tendo a paz com Deus por meio de quem? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sabe o que me alegra nessa noite? Sabe o que me alegra? Para o mundo nós somos malucos. Por quê? Um monte de crente, nós estamos diante de uma pandemia, podem ser contaminados, estão falando, trazendo um cenário caótico, mas nós estamos no melhor lugar nesta noite, um lugar que nos proporciona a paz, um lugar que nos mostra o caminho do céu, um lugar que nos apresenta um Cristo ressurreto, um lugar que nos apresenta a salvação da nossa alma. Não existe nada mais importante do que a sua salvação, não existe nada mais glorioso do que uma vida com Cristo, porque se nesta noite você se arrepender e Jesus Cristo te chamar, você vai para a glória, você parte salvo. Não tem nada mais importante do que a salvação, não tem cargo, não tem posição, não tem 5 minutos de prazer do que andar com Deus, do que ser salvo na pessoa de Cristo. A paz que excede todo entendimento. A igreja está em paz, o verdadeiro cristão está em paz. Eu vou ser cometido de um Covid, eu vou morrer, tem um céu de glória te esperando, tem um céu de glória te esperando. A minha mulher me deixou, meu filho me deixou, vou tirar a própria vida. Não, a paz que excede todo entendimento. O mundo está de cabeça para os ares, as pessoas estão preocupadas porque a economia travou, mas nós temos a paz que está em Cristo, porque a nossa vida está em Cristo. Nós tivemos uma reconciliação com Cristo. Salmo 119, versículo 165. Minha paz tem os que amam a minha lei. Eu me reconcilio com Cristo. Existe uma lei, existe uma palavra. Então eu me reconciliei, eu começo a andar nesta palavra. A pessoa tem paz. O que o mundo busca é paz. As pessoas o que mais querem é paz. O anticristo vai aparecer projetando paz, dizendo paz, mas a igreja já tem a paz que está em Cristo. A igreja já possui essa paz. Como o mundo vai receber o anticristo? Com esta proposta: este mundo precisa de paz. Mas nesta noite eu quero ser boca de Deus para a sua vida. A paz que você está procurando está na pessoa de Cristo, e o caminho é: se arrependa nesta noite, se arrependa dos seus atos, se arrependa de quem você é, se arrependa daquilo que você fez, para que você encontre a verdadeira paz que está em Cristo Jesus. Outro benefício que o arrependimento nos traz: quando eu me arrependo, quando você se arrepende, quando nós nos arrependemos, é afastado os nossos acusadores. Quando nós nos arrependemos,
Os acusadores se afastam. E nós temos dois tipos de acusadores: o diabo e as pessoas. Porque a Bíblia fala assim, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. A ordenança de Deus é: não peques. Mas ele usa uma vírgula, coloca: mas, se pecar. Se você escorregar, mesmo diante da sua caminhada cristã, mesmo diante da sua jornada cristã, se você pecar, tendes um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o reto. Sabe por que ele deixa um advogado? Qual é a função do advogado? Defender. Qual é a função do nosso acusador? Quem é o nosso acusador? Diabo, Satanás. E quem é esta figura? Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 8, diz assim: quem comete pecado é do diabo. Mas que ele está dizendo assim: quem tem o pecado como prática de vida, quem vive na prática do pecado, quem está deleitado no pecado, quem ama o pecado, ele está dizendo, quem vive na prática do pecado é do diabo. Então o diabo, que é o acusador, fico eu pensando assim: ele pecou. Então o mesmo final que eu vou ter, que ele não tem mais salvação, não tem mais jeito para ele, o que reserva para ele é o lago de enxofre, é a segunda morte, ele será lançado no inferno. Ele quer dizer, aquele obreiro pecou, então ele precisa vir comigo. Por isso que ele deixou um advogado, que este advogado perante ao Pai significa acesso ao Pai, o juiz, o justo juiz, para dizer assim: o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Enquanto o diabo está dizendo, ele merece a condenação, o advogado está dizendo: Pai, ele se arrependeu, olha o coração dele, ele está dizendo: eu errei. E o nosso advogado está dizendo: o sangue te purifica, o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado nesta noite. Meu irmão, não tem coisa melhor. Tem lugares maravilhosos neste mundo, mas este lugar aqui está te propondo o céu de glória. Este lugar aqui está arrebatando a sua alma do inferno. Este lugar está propagando o céu para a sua vida. Este lugar está dizendo que existe um Cristo que te perdoa. Porque muitas vezes a nossa mulher não entende, os nossos filhos, pessoas próximas. Mas nesta noite você tem um advogado chamado Jesus Cristo, que está dizendo assim: há jeito para a sua vida. Tem hora que nós nos sentimos um nada. Tem hora que nós cometemos tantos erros e nós nos sentimos tão pequeno, tão falho, mas nesta noite nós encontramos esta paz. Nesta noite nós encontramos alguém que advoga em nosso favor. Nós encontramos aquele que luta as nossas lutas. Porque você pode ver, quando nós temos um crime mediático que cai na mídia, qual é o primeiro? Aquele crime que o rapaz jogou a filha pela janela em 2007. Qual que é o nosso conceito? Isso é um crápula. Isso não presta. Tem que morrer. Tem que ter pena de morte no Brasil. É desse jeito que o diabo te acusa. Ele merece o inferno também. Mas aí a gente tem um advogado que toma a sua causa, que toma o seu jeito e diz: não, pera um pouquinho, ele tem jeito sim, ele está andando no caminho, ele está se alimentando na palavra. Eu vejo sede de mudança, eu vejo arrependimento, e ele está pleiteando a nossa causa. Então nesta noite não existe vida perdida, não existe quem está largado. Jesus Cristo justo está advogando a sua causa nesta noite. Se você entra aqui, eu me sinto pior, você está no lugar certo. Pode até ser que eu não tenho nada para você, mas o Deus que eu creio, que eu tenho pregado, Ele tem algo novo para a sua vida. O Cristo que eu creio, Ele que veio te salvar nesta noite, Ele que veio mudar a sua vida. E quem é o outro acusador nosso? As pessoas. Pode observar, meu irmão. Tem lugar que, se você pecar dentro da igreja, quanto mais alto estiver o seu cargo, nível de hierarquia para diferenciar um do outro, você não se levanta mais. Quantos homens que foram usados por Deus, ele pecou, a igreja tacou pedra, a igreja atacou ele, a pessoa caiu. As pessoas nos acusam.
Mas eu quero dizer algo de Deus para a sua vida. Se a pessoa te acusar e você se arrependeu, você pode dizer: o sangue de Jesus Cristo me purificou de todo pecado. Mas você não é digno. Eu estou retornando para o lugar, porque quem perdoa pecado é Cristo, quem restaura o homem é Cristo. Então você pode abrir esta boca santa e dizer que você está em paz com Deus. Anda em paz com Deus, se conserte com Deus. Não olhe o que as pessoas falam, porque quem perdoa pecado é Deus. Quem salva o homem é Deus. Quem deu o seu filho por nós é Deus. Quem é o nosso juiz é Deus. Quem é o nosso advogado é Cristo. E então não existe condenação alguma. Você quer um exemplo? Lembra daquela mulher? João capítulo 8. Senhor, a lei de Moisés diz isso. Ela foi pega em flagrante. Apedreja, mata. Tem muitas pessoas assim dentro da igreja. Mata esse irmão, tira esse irmão, não dá chance para ele. E o que o Senhor disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Meu irmão, que coisa linda este Jesus. Pode até ser, se eu fizer algo com alguém, a pessoa não quer mais saber de mim. Olha, meu irmão, tem muitos pastores mendigos. Você vai ali Teve um tempo aí que a igreja, a Vila Paulina, foi fazer evangelização lá na Praça da Sé. Muitos presbíteros, muitos pastores que pecaram. A igreja apedrejou, a igreja jogou. Mas missionário tem lá. Mas a igreja chega, e nesta noite eu quero dizer para você: não importa o que você fez, não importa o que estão falando de você. Se você está retornando, levanta a cabeça, porque o perdão está em Cristo. A igreja de Cristo, é Cristo que restaura a sua vida. Você que está enxergando, você que está me vendo pela live, você que está desviado do caminho de Cristo, você não tem força. O Senhor nesta noite te dá força e diz: retorna à casa do Pai. Lembra o irmão mais velho? Você viu o que ele fez? O pai recebe com festa. Enquanto eu e você vira a cara, enquanto eu e você apedreja, o pai faz festa. O meu filho voltou. O pai manda matar o cevado, troca a roupa, põe autoridade. Meu irmão, a igreja foi chamada para a união. A igreja foi chamada para levar o povo para o céu. Se alegra quando o pecador retorna. Se alegra quando o pecador voltou. Nós não estamos de juiz de ninguém. É Deus que transforma. Outro benefício que o arrependimento traz: limpa a nossa consciência. Porque quando nós pecamos, machucamos o coração, atrapalha a nossa mente. Lembra da mulher lá, João capítulo 8? Por que eles saíram? A Bíblia é bem clara em dizer, em João capítulo 8, versículo 9. Por que eles se afastaram? Porque a Bíblia diz assim: a sua própria consciência os condenaram. Por quê? A consciência nos acusa. Porque Judas se suicidou, porque a sua consciência estava dizendo: você matou um sangue inocente, você vendeu um sangue inocente. Pode até ser que você que está aí do outro lado, você que está aqui, por que você não consegue mais retroceder? Porque você adulterou, porque você fornicou, porque você roubou, porque você mentiu, a consciência está batendo. Mas o Senhor nesta noite está dizendo: quando há arrependimento, a nossa mente é transformada. A nossa mente que agia para nos acusar, há purificação na mente. E quando ela olha, cadê os acusadores? Eles saíram por quê? Porque a sua mente acusava. E ela se deparou com quem? Ele, Jesus. E qual foi a ordem de Jesus? Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. O arrependimento traz vida. O arrependimento traz paz. O arrependimento afasta os nossos acusadores. E o arrependimento purifica a nossa mente. O arrependimento, ele tira o peso da consciência. Porque eu quis retornar ao exemplo do copo, porque a minha consciência me acusava. Você pegou aquilo que não era seu. Você deitou com a mulher que não era tua. Você deitou com o homem que não era seu. Você falou daquele que não era seu. Eu tenho que voltar. Enquanto eu não voltar, não tem paz. Enquanto eu não voltar, minha mente me acusa. Por isso que existem muitas pessoas que estão enfermas no corpo por causa de pecado, porque não se arrepende. Eu conheço uma mulher
que ela ia fazer uma cirurgia. Ela tinha obstrução no reto. Só que ela escondia um pecado. E um dia ela estava ouvindo sobre o perdão. Um dia ela estava falando sobre confessar o que está escondido. Naquela noite, ela e Deus. Eu fico imaginando como se fosse aqueles acusando. A igreja sabia. Ela debruçou diante de Deus e colocou para fora. Ela chegou em casa. Pastor, essa palavra falou comigo. Tal dia, tal hora eu fiz isso. Na semana, a obstrução do reto soltou. Ela estava marcada a cirurgia. Então o pecado escondido, o pecado oculto, traz doença para a alma, traz doença para o corpo. Então nesta noite, confesse o que está em oculto. Confesse o que está escondido. Para quê? Para que a sua consciência não te acuse mais. Porque o diabo sabe. O diabo joga dardo inflamado. O diabo... Meu irmão, consciência pesada leva a suicídio. Consciência pesada leva a atos que você não pensa em fazer. Consciência pesada, a pessoa para de louvar. Consciência pesada, a pessoa para de vir na escola bíblica dominical. Consciência pesada, a pessoa para de orar. Consciência pesada, ela não se sente bem. Ela entra na igreja, parece que ela está cheirando mal. Ela vê defeito em tudo, ela acha desculpa para tudo. Mas quando há arrependimento, a consciência pesada, é melhor você carregar no decorrer de um dia 1 tonelada. Fazer 20, 30 viagens de peso nas costas, do que você levar um dia de uma consciência pesada. Porque você deita, quando você carrega peso, se alimenta, você já está bem para a próxima jornada. Mas quem tem consciência pesada, não dorme direito, não se relaciona direito com o seu casamento, não se relaciona direito com Deus, e te leva à morte espiritual. Então é preciso se arrepender nesta noite, para que o peso que te acusa, para que o peso da sua consciência te liberte nesta noite, porque hoje é chegado o reino dos céus para você. Está proposto um reino, está proposto um céu de glória. Eu quero dizer para você que a igreja está próxima do arrebatamento. Este acontecimento é real. Jesus Cristo voltará para buscar a igreja. As dores de parto estão aumentando. Tudo isso que está acontecendo é para alegrar a igreja. Aponta para a volta de Jesus. Aponta que Jesus está voltando. Aponta que Jesus está cuidando da igreja. É o último momento do Espírito Santo adornando a noiva. Jesus Cristo está adornando a tua igreja. Jesus Cristo está preparando para as grandes bodas do Cordeiro. Jesus Cristo está voltando. Então se arrependa nesta noite. Para encerrar, qual é outro benefício que o arrependimento traz? Nós vivemos um grande dilema hoje. Caráter versus bom comportamento. Nós somos campeões de bons comportamentos. Você quer um exemplo? Eu jantando na minha casa, eu vou me comportar diferente se eu for jantar na sua. Na minha casa eu janto de bermuda, de chinelo. Sento olhando para a televisão. Comendo às vezes falando de boca aberta, dando bronca no meu filho. Se eu for na sua casa, só vou comer quando você permitir. A igreja está cheia de bons comportamentos, mas não tem um caráter transformado. Nós estamos preocupados com a roupa. Nós estamos preocupados com a beleza do culto. Nós estamos cheios de bom comportamento, mas quem se arrepende tem um caráter transformado. Quer um exemplo? Só se arrepende quem tem um caráter transformado, porque reconhecer erros não é para qualquer um. Reconhecer erro não é para qualquer pessoa. Só se arrepende quem é humilde. Só se arrepende quem erra. Porque quem não reconhece erro não está disponível para um caráter transformado. Porque quando eu falo de caráter, eu estou falando de integridade. O que significa isso? O que é isso? Um exemplo. Não tem partido dentro da igreja não. Pecou, é filha do pastor, tem que ser disciplinada. Mas muitas vezes nós olhamos de quem ela é para proteger. Quem tem caráter transformado não vê que o pecado dele é maior que o outro. Não, somos pecadores, somos necessitados. Significa o seguinte: eu sou o rei, mas eu desci porque eu reconheço que errei e eu clamo pela sua misericórdia. Torna-me dar alegria da sua salvação. Tem muitas pessoas que têm alegria mundana. Tem muitas pessoas que têm arrepio, calafrio no culto, mas não tem alegria da salvação. Não tem o levante-ande. Tem muitas pessoas que estão falando: Jesus, fica um pouquinho mais aí, porque está difícil. Meu irmão, nesta noite se arrependa. Reconheça que você é carente e necessitado da graça de Deus. E volte, porque Jesus está voltando.
Outra coisa, quando nós temos o caráter transformado em um bom comportamento, empatia. O que é empatia? Sentir a dor do outro. E existem 3 tipos de empatia. E nós estamos pecando nisso, nós estamos mal nisso. Por isso que apedrejamos, por isso que atacamos pedra. Existe a empatia. Porque entenda uma coisa aqui, cada um que está aqui vem de uma família diferente. Nasceu em regiões diferentes. Tem pessoas aqui que não nasceram em berço evangélico. Então existe aquela empatia cognitiva, como a pessoa vê o mundo. Se eu perguntar como você vê o mundo aí, cada um vai ver de um jeito. Mas tem um jeito que a Bíblia vê o mundo. O mundo jaz do maligno. Transformai-vos vosso entendimento, porque a vontade de Deus é boa, agradável a Deus. Então o verdadeiro caráter transforma como eu vejo o mundo. Então eu tenho que ter empatia por ele, ele tem que ter empatia por mim, porque este irmão vê um mundo diferente do que eu vejo. Mas existe uma maneira única e exclusiva que a Bíblia diz o que é o mundo, como a Bíblia vê o mundo. E é essa maneira que nós temos que apresentar à igreja. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. A Bíblia diz que aquele que ama o mundo não pode ser amigo de Deus. Aquele que ama o mundo não pode andar com Deus. Então está escrito na sua palavra. Qual outro tipo de empatia? Emocional. Emocional. Tem muitos crentes mal casados. Tem muitos jovens acelerados no seu casamento. Pessoas machucadas emocionalmente. Pessoas que casaram, 5 anos se separaram, ficam feridas. Outro dia uma pessoa falou para mim: homem não presta. Eu falei: mas por que homem não presta? Porque homem trai. Mas o que aconteceu? Eu fui traída, então nem homem presta. Eu falei: para com isso. Você escolheu errado. Você andou errado. Você não esperou no Senhor, por isso está falando isso. Então nós precisamos ter empatia, porque tem muitas pessoas feridas emocionalmente, muitas pessoas machucadas espiritualmente, muitas pessoas machucadas no seu emocional, no seu íntimo. E existe outro tipo de empatia, a solidária. A irmã está precisando de um sapato. Eu dou o sapato para ela, se não dou o que está sobrando. Se você pode dar um melhor, dá um melhor para ela. Mas também não é só dar o material, vamos dar o espiritual para ela. Vamos emprestar o ouvido para ela. Porque hoje a gente empresta o ouvido, ela vem falar mal do marido, fala: eu tinha certeza que esse cara não prestava. Meu irmão, usa essa boca que é santa, usa essa boca que é cheia do Espírito Santo, porque isso é questão de caráter e integridade. Nós que temos o caráter transformado, nós somos um exército preparando outras pessoas para o céu, meu irmão. O nosso objetivo aqui é o céu. Se Jesus curar, ele é Jesus. Se Jesus dá carro novo, ele deu. Mas eu quero o céu, que nesta noite Cristo grave a eternidade nos meus olhos e nos seus olhos, o que você enxergue nesta noite, o céu de glória, o céu, meu irmão. Existe um céu, tudo aqui é passageiro, momento carnal é passageiro, honras são passageiras, mas existe um céu que é eterno, existe um Cristo que é eterno, existe um Cristo que voltará. Está prometido, como foi lido aqui no Apocalipse 21, novos céus e nova terra. A nossa mente finita não consegue entender que é isso. Meu irmão, Paulo diz lá em Filipenses capítulo 1, versículo 21, o viver é Cristo. Você quer viver aqui? É com Cristo. Você quer viver aqui? Faça a vontade de Cristo. Você quer viver aqui? Adore a Cristo. Mas o morrer é lucro. Ele estava dizendo aqui eu quero andar com o Senhor, mas se eu morrer, aquela coroa que está prometida, que dará pelo justo juiz, meu irmão. Tem um evento esperado, meu irmão. Tem um evento esperado pela igreja que chama o arrebatamento. Esse será o melhor dia da igreja e o pior dia para os crentes que ficarem, porque é o dia que nós vamos encontrar com Cristo na glória. É o dia que nós seremos arrebatados. E para encerrar, quando eu falo de caráter, nós precisamos ter um caráter transformado. Porque eu disse que o arrependimento, ele trata no coração da pessoa. Eu disse que o arrependimento trata na mente da pessoa. E eu disse que arrependimento trata na atitude, na vontade. E quando eu falo de caráter significa assim, atitudes constantes. Significa que o que eu sou aqui, eu sou lá. O que eu sou aqui, eu sou do outro lado. Então o que acontece? Bons comportamentos é fácil. Bons comportamentos é fácil, o local é propício para bom comportamento. Eu estou falando de caráter de cristão. Dizer não para o pecado onde ninguém te vê. A internet trouxe um grande avanço, mas a internet, a pornografia vai levar muitos crentes para o inferno. Porque o celular na mão de uma pessoa hoje tem um mundo aberto.
Tem um mundo aberto, vídeos, grupos, cuidado com o que está acontecendo. Mas isso é questão de caráter. Eu tenho que se arrepender nesta noite. E existe uma coisa dentro do caráter que chama respeito. Sabe o que significa? Gênesis capítulo 9. Lembra quando Noé planta uma vinha? Noé planta uma vinha, a Bíblia diz que ele tomou um pileque. E ele ficou nu. Imaginei que ele ficou dançando. Um dos seus filhos viram aquilo, começou a zombar. E outros dois, sem Jafé, protege. Então quem tem caráter renovado, quem tem caráter cristão, protege o pecado do seu irmão. Quem tem caráter transformado, esconde o pecado do seu irmão. Trate ali. Meu irmão, nós somos chamados para abençoar. Nós somos chamados para profetizar sobre o vale seco. Nós somos chamados para resgatar vida. Nós estamos aqui para povoar o céu, meu irmão. Então protege o pecado do seu irmão. Ore pelo seu irmão, ore pela sua irmã, porque o céu nos aguarda. Existe um céu de glória esperando a igreja. E qual é o problema hoje? Eu quero um carro. Olha como estão convidando as pessoas hoje. Vamos para a igreja que Deus tem um carro para você. Vamos para a igreja que Deus tem uma mulher para você. Ô varão, você não casou ainda? Vamos para a igreja que Deus tem uma varoa para você. Vamos para a igreja que Deus transforma. Pera um pouquinho, pecador. Vamos para a igreja que Jesus te salva. Vamos para a igreja que o Jesus voltará. Vamos para a igreja que Jesus transforma o homem. Esse é o pedido. Porque o que atrai o pecador é a cruz. O que atrai o pecador é o arrependimento. O que leva o homem a Deus é Cristo. A excelência do culto é Cristo. O objetivo do culto é exaltar o nome de Cristo. Carro, casa é passageiro. Mas se tiver que viver, se tiver que perder, podemos perder tudo, mas não a sua presença. Podemos perder a voz, podemos perder a saúde, podemos perder tudo, mas não podemos perder a presença de Deus. Porque quando perdemos a presença de Deus, nós entramos na vala comum. Porque, meu irmão, os meus olhos estão no céu. Os seus olhos têm que estar no céu. Porque, meu irmão, 70 anos vai passar, a beleza passa, a honra passa, dinheiro acaba, mas o céu é eterno. A minha Bíblia diz que o céu é eterno. A Bíblia diz que nós teremos uma vida. Eu fico imaginando aquelas ruas de ouro, a glória de Deus iluminando. Eu fico imaginando essa beleza de Cristo. Eu fico imaginando meu olho fechando. Vem, bendito de meu Pai, vem para o gozo eterno. Em contrapartida, outros vai para a perdição, meu irmão. Está proposto nesta noite. Essa é a sua melhor escolha. A sua melhor escolha não é a mulher que você vai casar. A sua melhor escolha não é a profissão que você vai ter. A sua melhor escolha é hoje céu e inferno. Não existe proposta melhor. Nos melhores lugares mais luxuosos não vão te apresentar esta proposta. E nesta noite eu te apresento pela autoridade que vem do alto, debaixo da unção do Espírito Santo. Eu estou te prometendo, com base na palavra, debaixo desta autoridade, eu estou te convidando. Quem quer ir para o céu nesta noite? Quem quer ser uma nova pessoa em Cristo? Quem quer andar com Cristo? Quem quer viver com Cristo? Quem quer se arrepender nesta noite? Quem quer colocar para fora aquilo que te condena? Quem quer sair daqui nesta noite livre de todas as amarras? Porque quando nós nos arrependemos no mundo espiritual, essas cadeias quebram. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, a festa do céu. Foi falado aqui que ele abriu mão das 99 e foi atrás de uma que se perdeu. Meu irmão, pode até ser que este irmão para mim não dá em nada, ele não serve mais nada, mas Cristo verteu o seu sangue por ele. Ele tem valor. Então valorize esta pessoa que está machucada. Tem empatia pelo próximo, tem amor pelas almas, tem amor pelo céu, que ele está no céu. Respire o céu, ande com Cristo, ande na presença de Cristo. Meu irmão, dobre o seu joelho nesta noite, lá na sua casa, aqui, e confesse tudo. Tem um projeto do céu nesta noite. Rasga esse projeto mundano do bolso e coloca um projeto eterno. A partir de hoje, o meu viver é Cristo. A partir de hoje eu quero viver com Cristo, em nome de Jesus. Você que está aqui nesta noite, eu não sei se você está fraca, eu não sei se você está desviado dos caminhos do Senhor. Você aí do outro lado, sinaliza aí na live: eu quero retornar, eu quero me reconciliar, eu quero voltar para os caminhos do Senhor, eu quero aceitar Cristo como meu Senhor. Se existe alguém aqui nesta noite, levante as suas mãos que nós vamos orar por você.
Se não existe, que o Senhor lhe dê uma nova oportunidade. Mas nesta noite, meu irmão, só a eternidade vai revelar o que aconteceu aqui. Só a eternidade vai revelar, porque algo extraordinário no mundo espiritual aconteceu. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Deus, que essas pessoas saiam daqui convencidas pelo teu Santo Espírito, Pai, porque o Senhor é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos apenas instrumentos na tua mão, meu Pai. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. O Senhor está às portas, meu Pai. O arrebatamento é tão real, meu Deus, está tão claro este acontecimento. Oh, papai amado, ajuda este irmão, ajuda esta irmã a se arrepender, porque, meu Pai, existe um céu que nos aguarda, existe um céu de glória guardado, preparado para a tua igreja, Pai. Oh, meu Deus amado, trabalha nos corações desta noite. Esta pessoa que tem o desejo, meu Deus, a sua palavra diz que existe um justo, tem um advogado que julga a nossa causa, tem um advogado que pleiteia a nossa causa. Oh, meu Deus amado, vá ao encontro desta mulher. Oh, Espírito Santo, faça aquilo que o Senhor é especialista. Vai no mais íntimo, vai no mais profundo, aquilo que está escondido, a sete chave. E ela disse: eu não falo, eu não confesso, mas o Senhor é o que quebra, é o Senhor que entra com providência. Então nesta noite, Pai, levanta o que está fraco, levanta o que está caído, que não tem força, meu Pai. Grave a eternidade nos nossos olhos nesta noite, meu Pai, que os nossos olhos só enxerguem a eternidade, que nesta noite os nossos olhos estejam em Cristo Jesus, meu Pai. Que Jesus seja a essência do culto, que Jesus seja o primeiro da minha vida, o primeiro da vida dos meus irmãos, meu Pai. Que não venha ser mais um culto, mas que venha ser um culto diferente, que haja alegria do Espírito Santo. Cria um coração puro, meu Pai. Torna a dar alegria da salvação, meu Deus. Aquele que está fraco na fé, acrescenta fé, meu Pai. Aquele que está sem direção, dá direção nesta noite. Levanta, Senhor, dá um coração limpo, papai. Cria em nós um coração puro, igual uma criança limpa, sincera, meu Pai. Porque, meu Pai, o que adianta vir e ir e nada acontecer? Sopra o Espírito Santo nesta noite. Faça aquilo que o Senhor é especialista, mudar vidas, mudar caráter. Deus, nós confessamos nesta noite os nossos pecados ocultos, aquilo que está escondido no mais íntimo, Pai. Nós entregamos no teu altar, porque nós cremos no milagre, papai. O milagre da transformação, o milagre do novo nascimento, o milagre do renovo. Sopra, Espírito Santo, vem na casa como o Senhor veio em dia de Pentecoste. O Senhor encheu a casa, meu Deus, era ouvido ali línguas repartidas, e o Senhor revestiu de poder. Manda poder do alto nesta noite, manda poder para quebrar o jugo. Perdão, meu Deus, nesta noite manda perdão. Oh, meu Deus, perdoa este homem, perdoa esta mulher, meu Pai. É isso que nós te pedimos. Receba a força de Deus, receba o renovo do Espírito Santo. Renova a força nesta noite, meu Deus, renova, meu Pai. Meu Deus, as alianças que estão quebradas, esta pessoa que quebrou a aliança contigo, é noite de reconciliação, é noite de transformação, é noite de milagre. Meu Deus, opera um milagre dentro do meu coração, opera um milagre no coração desta mulher, esta mulher que está ferida, machucada. Deus, cura o interior nesta noite, traga cura emocional, traga cura sentimental, meu Pai. Oh, papai amado, marcas do passado, cicatriz deixada pelo pecado, meu Deus, cura nesta noite. Joga no mar do esquecimento, escreve uma nova história, escreve um novo começo na vida desta pessoa, porque o Senhor é o Deus de já, o Senhor é o Deus que começa nova coisa, nova história, nova vida. O Senhor é especialista em pegar aquilo que é desprezível, pegar aquilo que é largado, aquilo que ninguém dá nada. Meu Deus, Lázaro fedia 4 dias, e o Senhor disse: Lázaro, venha para fora. Aquilo que está perdido, restaura nesta noite. Aquilo que está quebrado, meu Deus, traga nova todas as coisas. Deus, é noite de mudança, é noite de salvação. Que Deus vos abençoe e vos guarde, em nome de Jesus.